Ai, ok? Boa noite, São Sebastião. Boa noite, podcast Movimento SS. Eu faço todos bem-vindos ao nosso podcast. Quero pedir a todos que estiverem conosco que compartilhem nosso podcast, que hoje nós estamos com o cara, né? Eu trouxe ele hoje com muito, mas eu queria muito que ele viesse, porque nós temos muitas coisas para se falar, para que vocês possam estar orientados sobre o que vai acontecer no mundo político a partir do dia 31 de maio, coisas boas, várias notícias que podem balançar o meio político do Distrito Federal e São Sebastião, né? Mas antes dele falar, nós vamos pro recadinho da tia Pati, né não? Então, gente, continuamos com a nossa campanha contra a dengue. Continuamos em terceiro lugar, né, na estatística de dengue do Distrito Federal. Continuamos em estado grave. Então, nós precisamos mudar isso, né? Nós não temos um hospital, nossa UPA não atende a nossa demanda e a dengue, os sintomas da dengue veio cada vez mais forte. Cada vez, gente, olha, volta e meia alguém fala pra mim, Pati, estou com dengue, Pati, tá horrível, Pati, é pior do que estava antes. Então, não é só o governo, isso não é culpa só do governo, não, é culpa nossa também. Então, nós temos que cuidar do nosso quintal. Vamos cuidar do nosso quintal, chama seu vizinho, conversa com seu vizinho, fala, ó, eu já dei aquela limpeza, aquela faxinada no meu quintal, botei as terrinhas lá nas minhas plantinhas, lavei tudo com que boa, né? E agora faça a sua parte, meu vizinho. Nos ajuda. Vamos evitar que a dengue nos pegue, ok? Então, faça a sua parte. Seja um multiplicador da boa saúde, ok? Um abraço. Vamos continuar nessa luta aí contra a dengue, gente. Tá? Eu sei que a tia Pati tá chata, mas é melhor a tia Pati chata e você saudável do que a tia Pati olhando pra você e falar, eu te avisei. Boa noite, Rogério. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez, né? Uma alegria estar com vocês aqui. Um fundo bonito ali da ponte JK, lindo, com um pôr do sol lindo. Né? Você ficou até mais bonita, assim, mais elegante e tal, com esse fundo. E é uma alegria participar com você. Parabéns aí pela utilidade pública, que eu já fui paciente de dengue, peguei 2 vezes, fui tratado da UPA, sei a seriedade disso. E realmente, a gente acabou agora o período de chuvas, né? Agora e é água parada, não tem como, é necessário. E está faltando uma ação do governo também nesse sentido, né? Está muito omisso, está muito quieto. Os ovos do Aedes aegypti, ele dura 450 dias na seca. Sabia não, meu Deus do céu. Então, se ele tiver lá, se você não lavar a sua vasilhinha direito, e ele tiver lá e cair uma gotinha d'água, ele... Coisa ruim às vezes dura muito tempo, né? Nossa Senhora! Mas não há mal que não se acabe. Amém! Uma hora acaba. Para mim é uma grande satisfação ter você aqui, porque obrigado, minha amiga. A gente pode conversar sobre a política. O que vocês quiserem falar. Falar sobre nossa cidade, que você sabe que é uma das nossas grandes paixões, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui, claro, né? Claro. Mas nós tivemos aí vários eventos e hoje o povo está em polvorosa por conta de uma liminar. Uai, que bom! Né? E que aí bom. A gente tem que estar trazendo essas informações para que o povo possa ter essa consciência. Claro. E até para orientá-los, né? Uhum. Porque o que a gente tem percebido? Que a comunidade ela está confusa. Como eu sempre falo. Porque antes você falava assim, olha, esse aqui é o meu candidato, ele é do partido X. Aí tinha coligação. O partido do meu candidato coligou com o partido XYZ. Uhum. Aí agora não, agora tem a federação. Yeah. Né? E aí o povo não sabia, Rogério, que os partidos, que as pessoas tinham que se filiar até dia 4 de abril, não foi isso? Uhum. E a federação ainda tinha até 31 de maio. Pegadinha do malandro. Do malandro, né? Então, assim, o que a gente tem prestado atenção? As pessoas param a gente na rua, e muitas vezes até no nosso WhatsApp, para perguntar, para saber, né? Eu acho que você tem uma grande visibilidade nos seus stories, porque as pessoas, elas te acompanham. Legal, e elas ficam buscando para ver se você traz alguma informação nova. E é necessário que a gente também faça esse papel, né? Claro. Eu acho assim, Patrícia, infelizmente no nosso país,
a cada eleição a regra muda. Isso é muito ruim para a democracia, né? O bom é que nós tivéssemos regras rígidas, claras e permanentes. Claro, sem problema. O ideal é que nós tivéssemos regras claras, né, e permanentes. Então, essas mudanças que ocorrem a cada eleição, elas geram, de fato, uma dúvida e uma confusão na cabeça do eleitor e muitas vezes até na cabeça dos próprios candidatos que demoram a entender a regra do jogo. Então, nessa eleição de 2022, você teve uma redução significativa dos candidatos, você vai ter muito menos candidatos concorrendo, porque os partidos têm menos vagas para colocar à disposição do eleitor, né? Você terá a ausência das coligações, então cada partido vai ter que fazer o quociente eleitoral, que é o mínimo de votos para ocupar uma cadeira nas câmaras legislativa e federal, né? E você terá essa inovação que é a federação. A federação, na verdade, é um casamento. É um casamento de 4 anos. Então, quem federar agora vai federar e vai ter que conviver como se um partido fosse por 4 anos. A única federação que até agora está consolidada é uma federação entre os seguintes partidos: o PT, o PV e o PCdoB. Esses 3 partidos estão federados, então em todo o país você terá esses 3 partidos, esse conglomerado de partidos unidos, e isso vai se repetir tanto para as candidaturas a governo, à presidência da República, ao Senado, a deputado estadual, não, deputado federal, me desculpe, e deputado distrital. Todos os pleitos, todos os cargos a serem conquistados por essa federação será dos partidos PT, Partido dos Trabalhadores, PV, Partido Verde, e o PCdoB. E esses partidos, depois que elegerem as suas bancadas, não poderão dissolver. Terão que conviver por 4 anos. E só daqui 4 anos é que eles vão avaliar novamente se permanece a federação ou se vai haver uma dissolução. É um casamento com data para iniciar e com data para ser reanalisado, né? Existem outras federações que estão tentando se consolidar no país, mas é algo muito difícil de fazer. Você no caso da Partido Cidadania, PSDB? Isso, tem vários. Cidadania e PSDB realmente é um que está mais avançado. Mas qual que é o problema? Você imagina o seguinte: a realidade política do Amazonas é diferente. Não é a mesma realidade do Rio Grande do Sul. Então, quando você federa do Amazonas ao Rio Grande do Sul, passando pelo Distrito Federal e por todos os estados. Isso vale para o país inteiro. Por isso que é tão difícil fazer uma federação, né? Essa do PT... Tem que estar em sintonia, né? Tem que ter, um Deus nos acuda, tem que estar, salve-se quem puder. Então, essa coligação que foi feita, essa federação que foi feita, ela foi feita, na verdade, numa perspectiva dos partidos se salvarem. Porque você tem uma cláusula de barreira que é a seguinte: aqueles partidos que não atingirem o mínimo de cadeiras no Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Federal, eles vão acabar. Então, eles não terão tempo de televisão, não terão fundo partidário, né? Eles continuarão existindo do ponto de vista formal. O registro deles lá no TSE vai continuar existindo. Mas eles não terão a funcionalidade partidária. Então, essa é uma cláusula de barreira. É uma exigência que todos os partidos têm que atingir. E a régua é na Câmara Federal, é no Congresso Nacional. Então você tem que atingir o mínimo de deputados federais no país inteiro para o partido continuar existindo. Como o PV e o PCdoB perceberam que estavam correndo o risco de não atingirem essa cláusula, eles preferiram fazer uma coligação com o PT, fazer uma federação com o PT, que o PT é um partido grande, e aí com isso eles pegam algumas vagas no país inteiro e continuam existindo. Só que isso vai ter um impacto aqui em Brasília e um impacto aqui em São Sebastião, porque um dos nossos pré-candidatos a candidato a deputado distrital está afiliado no PV e ele terá que concorrer
com os candidatos do PT. Então, é uma briga de cachorro grande. Grande, né? De tubarão. De tubarão. E, Rogério, a gente que te acompanha, a gente está vendo que você está andando todo o Distrito Federal junto com o Filipelli, né? Eu acredito que você, através dessa caminhada, você está conseguindo fazer uma leitura da política no Distrito Federal. Com certeza. Né? E como é que você está vendo isso? Porque quando a gente fala aqui em São Sebastião, eu sempre falo que São Sebastião é atípica das demais, porque o nosso povo é um povo diferenciado, né? Eu falo assim que é um povo que se diz politizado, mas na verdade é politiqueiro. E aí a gente tem as outras cidades satélites, né? Que elas também têm a sua essência também muito diferenciada da nossa. E é claro que a leitura pode não ser igual. Não, é bem diferente. O que eu tenho percebido? Primeiro que andar com o Filipelli é um grande aprendizado, né? Ele é um político conhecido no DF inteiro, que vem de uma trajetória desde o Roriz. Então, o Roriz, a memória afetiva do Roriz é muito forte. Muito forte. Né? Não existiu depois do Roriz, eu percebo isso hoje, não existiu depois do Roriz alguém que tenha tido tanto envolvimento com a população. Então, tanto do ponto de vista de obras, de projetos sociais, de projetos habitacionais, eu percebo que a marca do Roriz ainda é muito forte, muito forte. E nessa marca do Roriz existe uma parte que cabe ao Filipelli. Então, aonde a gente chega é impressionante. Sempre tem um relato que diz o seguinte: olha, a minha casa, eu moro na casa da minha mãe até hoje, tal, esse lote foi entregue pelo Filipelli, essa obra foi feita pelo Filipelli. Tem uma história. Em cada canto de Brasília, você vai encontrar uma história vinculada ao Tadeu Filipelli. O que eu tenho aprendido com isso? Eu sempre fui um político regional. Né? Eu sou de São Sebastião há mais de 40 anos. Eu fui deputado distrital por São Sebastião. A maior votação proporcional do Distrito Federal ainda é a minha. Eu tive 30% dos votos válidos aqui na nossa cidade. Então eu aprendi a fazer uma política com um olhar regional. Debate de bairros, né? O Bosque é uma realidade, o tradicional é outra realidade, a Vila do Boa é outra realidade. Cada realidade desses bairros você atende ela a partir de um determinado trabalho. Quando você abre esse leque, você começa a ver o que significa Ceilândia, o que significa Taguatinga, Samambaia, que ali são 3 cidades que concentram a maior parte da população de Brasília e virou uma metrópole, porque elas estão praticamente interligadas. Né? Aí você tem um pôr do sol, um sol nascente. Depois do pôr do sol e sol nascente, você tem a Fazendinha, que eu nunca tinha ido e fui visitar recentemente. Então Brasília continua em expansão. E os problemas são diversos. São diversos. Desde o ponto de vista da mobilidade urbana, que é complexa, ônibus não é o melhor modal, a gente precisa encontrar outros modais que permitam a população se deslocar. Nós temos ainda um transporte que é muito individual, cada um tem seu carro, cada um tem sua moto. Isso não é algo que vai prosperar por muito tempo. Sabe? Nas próximas décadas, a gente vai ter que encontrar políticas públicas verdadeiras, que sinalizem para o futuro e que nos tirem da realidade que nós temos hoje, que é uma realidade que tem limite. Porque você pode fazer ponte, você pode fazer viaduto, você pode alargar a rua, você pode fazer todas as obras de infraestrutura possível, mas a frota de veículos vai continuar aumentando, a população vai continuar aumentando, e isso chega a um momento de caos. Está difícil circular em Brasília. Quando você vai para a saúde, aí você percebe a gravidade que é você atender uma população do tamanho que é a população do Distrito Federal. Né? A falta de atendimento básico de saúde, a falta de possibilidade de zerar a fila de cirurgias eletivas. Então, é sério. Não dá para pensar olhando apenas para o nosso umbigo. É preciso ter uma visão macro. E tem sido um aprendizado. Quando você fala da política de cada cidade, o que eu percebo? São Sebastião tem uma característica diferenciada. Nós somos muito bairristas. Né? Braslândia também é uma cidade muito bairrista. Né?
Então, assim, essas cidades mais bairristas, elas tendem a ter um debate mais voltado para os candidatos que moram na cidade. Eu, inclusive, fui eleito nessa lógica, do candidato que mora na cidade. Quando você vai para outras cidades maiores, você vai perceber o seguinte, é o debate sobre temas, sobre causas. Então você tem temas dos mais variados interesses, né? Então você avalia, por exemplo, a causa das mulheres. Existem deputados e deputadas que podem se fortalecer cada vez mais apenas com a bandeira da defesa do interesse da mulher. Quando você vai para a causa dos jovens, você pode fazer um trabalho mais voltado apenas nesse tema. E as redes sociais interligaram as cidades nos temas. Né? Então, eu defendo a bandeira da saúde, eu defendo a bandeira da habitação. Aquele deputado, ou aquele pré-candidato, ou aquela pré-candidata que conseguir se identificar com uma bandeira e conseguir propagar essa bandeira no Distrito Federal, eu não tenho dúvida que ele se torna mais competitivo. O prazo da eleição ficou muito pequeno. Então, quem é pouco conhecido tem menos chance. Quem já é mais conhecido tem mais recall e tem mais chance. Quando você fala conhecida, é porque você fala das suas ações. Isso, das suas realizações. Realizações. Porque eu acho que falar de alguém que não tem ação é muito difícil, né? Das suas realizações. Porque hoje as pessoas elas estão buscando alguém que faça por elas. Claro. Né? Então, se você não tem nada, você não vai oferecer nada. Não. O eleitor, o que o eleitor quer? O que é o voto? O voto é uma autorização. Eu estou te autorizando a me representar. Então, o que o eleitor tem que analisar? O que ele espera daquele que coloca o nome à disposição? O candidato coloca o nome à disposição do eleitor. É o eleitor que vai pensar o que eu quero desse candidato. Porque eu vou dar uma autorização com tempo limitado de 4 anos para que ele me represente. Então, uma pessoa que não tem realizações, que não tem obras, que não tem trabalho prestado, que não tem realizações concretas para apresentar, ele vai apresentar promessas de futuro. Né? Eu vou fazer. Tá, mas você vai fazer a partir do quê? O que você já fez? Qual que é o seu passado político para que você possa se apresentar nesse momento como uma alternativa para resolver os problemas. E no nosso caso específico de São Sebastião, o que eu percebo é que nós temos problemas acumulados. Demais. Muitos problemas acumulados, né? Se nós formos avaliar, Patrícia, eu vejo que grande parte das obras que nós fizemos entre 2006 e 2010 foram as últimas obras que foram feitas. Modéstia à parte, não quero que parecer arrogante. Mas eu te pergunto, qual foi a grande obra que foi realizada nos últimos 3 anos, por exemplo, nessa gestão? Pergunto a você e pergunto a quem está nos acompanhando. Não precisa ser nos últimos 3 anos, não. A gente pode tirar nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos, né? Qual a grande obra? Uma obra, assim, que a gente olha e fala, pô, isso aqui foi importante para a cidade. O balão do Morro da Cruz. É isso que a gente tem que parar e pensar. Sabe por que eu tô rindo? Porque isso aí foi emblemático, né? Foi emblemático. Foi uma coisa assim, porque começou mal feito, virou uma polêmica, uma discussão, uma bagunça, ninguém sabia nada. Aí, de lá pra cá, vamos falar assim, do que a gente pode falar que realmente deu uma ajuda pra cidade. O asfalto lá do Capão Comprido. Isso. Né? E o Complexo Zumbi dos Palmares, que é o Cesupa, né? Que também, esse daí foi feito devido a uma grande movimentação da própria coordenação de ensino. Foi. Porque eu posso dizer para você que no dia que ela recebeu a coordenação, o coordenador anterior falou assim, olha, isso você não vai conseguir fazer, isso você não vai conseguir, isso. E ela foi atrás e fez. Mas se não houvesse isso, nós não tínhamos nada. Mas pensa bem, nós estamos falando de uma população que já passou de 100 mil pessoas há muito tempo. Não é verdade? Muito tempo. Pois bem. Aí vamos olhar 10 anos, então.
Tá? Qual a grande obra ou qual obra importante foi feita nos últimos 10 anos? Nenhuma tá? construção de escola, nem creche. E eu não falo isso como apenas uma crítica, mas como uma reflexão para quem vai votar esse ano e pensar, daqui a 10 anos, se nós continuarmos nessa mesma lógica, isso vai chegar no limite. Pois é, aí eu falo para você, então, por isso que eu gosto que ele vem aqui, porque aí ele instiga a gente ao debate. Olha só, o que eu venho falando aqui no programa, no podcast para as pessoas? Que não adianta a gente falar assim, nós temos que eleger alguém da cidade. Mas o que adianta se eleger alguém da cidade que não tem preparo para sentar naquela... Porque, vamos lá, você sentou. É ou não é difícil quando está sentado Muito lá? difícil. Eu acho assim, cada eleição você tem um clamor. Na eleição passada, em 2018, houve um clamor pelo novo. Um movimento muito forte pela novidade na política. Né? Isso foi em âmbito nacional e em âmbito regional. Prova disso é que ninguém conhecia o Ibanez até ele se apresentar como alternativa para o governo. Para o governo. Né? Prova disso é que houve uma grande renovação na Câmara Legislativa, também houve uma renovação na Câmara Federal e houve uma renovação no Senado. Nós não podemos deixar de registrar que a Leila do Vôlei foi eleita senadora e até então ela também não era uma pessoa que pontuava muito bem nas pesquisas. Então o eleitor do Distrito Federal e do Brasil se posicionou em 2018 pelo novo. O que eu estou percebendo em 2022? Eu estou percebendo que o eleitor está procurando agora a experiência. Ele quer a experiência. Por quê? Porque o novo não representou realizações. Então, a experiência pode representar uma solução mais prática. Um deputado novato, ele demora de 1 a 2 anos para entender o funcionamento do Poder Legislativo. Eu te falo porque eu passei por isso. Sim. Sabe? Eu tenho aqui com muita humildade que reconhecer que quando eu ganhei a eleição, eu demorei um período para aprender a lidar com o orçamento, com o projeto de lei, com a própria dinâmica da Câmara, participar das comissões, participar do plenário, falar na tribuna. Como destinar uma emenda, E para onde destinar, assim, qual o projeto. Então, é muito complexo. Demorei e aos poucos eu fui aprendendo. O que eu acho hoje? Se o eleitor opta por um político experiente, ele está optando, ele está autorizando um político experiente a agilizar a gestão pública para que os resultados apareçam com mais eficiência. Exato. Né? Seja em Brasília como um todo, seja em São Sebastião. E aqui eu quero falar com muita seriedade. Quem ganhar a eleição, se nós elegermos um deputado, ou se nós tivermos alguém muito ligado à cidade, terá um desafio enorme, enorme. Porque você olha o crescimento desordenado que nós tivemos nos últimos anos. E quando eu falo em crescimento desordenado, eu não estou fazendo uma crítica a quem comprou o seu lote para construir a sua casa em uma área que não era regularizada. Porque quando eu mudei para cá, com a minha mãe, eu era criança, e ela comprou um lote numa área que não era regularizada. Só que quando acontece isso, na velocidade que aconteceu em São Sebastião, é necessário que você tenha um poder de resposta, investimento à altura desse crescimento. Então você olha, por exemplo, você comentou do Capão Comprido. Quando você pega todo esse anel que nós temos aqui, que pega o Capão Comprido, o Zumbi dos Palmares, o Morro da Cruz, você tem praticamente uma nova São Sebastião. Exato. Né? Quando você pega Vila do Boa, é uma parte que precisa de uma atenção urgente. Quando você vai para fora da nossa poligonal, porque tiraram o Residencial Vitória, não, o Vitória aqui, tiraram o João Cândido, tiraram aquela região toda, São de Gabriel, Itaipu, São Gabriel. Você tira isso de São Sebastião, mas a realidade da infraestrutura continua ali. A expansão do Bela Vista. Então, ou seja, a grande bandeira de São Sebastião de 2022 a 2026 será infraestrutura. Nós vamos ter que debater e conseguir recurso para infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, eu estou dizendo o quê?
Estou falando de águas pluviais, vai ser preciso colocar manilha aonde couber manilha. Onde não couber manilha, vai ter que colocar bloquete, porque o bloquete a água consegue permear, para acabar com esses alagamentos, essas cenas lamentáveis que a gente vê no período da chuva. Eu tô falando, tinha acabado. Tinha acabado e voltou. Estou falando de asfalto, né? Asfalto de qualidade, porque tem que ter uma certa durabilidade. Não adianta você fazer uma obra eleitoral, uma obra apenas no ano da eleição, porque isso não é de qualidade, não dura, é só para aquele momento. Você falou do esgoto, realmente é um problema crônico da cidade, porque você fazer uma rede de esgoto para envolver toda essa nova cidade que surgiu, uma rede de esgoto que foi criada para 46 mil habitantes, encaminhar isso até a nossa lagoa de decantação que fica no bosque, são obras que envolvem muito dinheiro. Muito dinheiro. E não dão voto. E muitas vezes eu gosto de fazer, eu gostei de fazer, fiz várias. Mas tem gente que não gosta porque não aparece. Porque não aparece. Né? Quando eu falo, por exemplo, da necessidade, não é mais promessa, é a necessidade de você interligar o PRODF ao Morro da Cruz, para que você tenha um novo eixo de desenvolvimento. Para que você não é apenas circular o carro de lá para cá, você precisa criar um novo eixo de desenvolvimento. A gente precisa criar emprego em São Sebastião para que as pessoas não precisem sair daqui de manhã, ir para o plano e voltar no final da tarde. Escola, já você falou da regional, da nova escola, escola já virou algo tão grave, muito, que você não tem noção da quantidade de crianças que deslocam de ônibus todo dia. Isso é um dinheirão que é gasto para você botar o menino no ônibus, deslocar o menino para uma escola, o risco de um acidente. Não, e eu vou te contar. Pessoal, tem crianças que moram aqui no Zumbi dos Palmares, que poderiam estudar no Chicão, e estão alocadas no Centrão. E crianças que moram próximas ao Centrão, que estão alocadas no Chicão. Então, todos esses desafios, em todos os pontos que a gente abordar aqui, saúde, educação, transporte, infraestrutura, o desafio que nós temos entre 2022 e 2026 é gigantesco. É um desafio de corrigir os problemas acumulados há mais de 10 há anos. mais de 10 anos. E é possível? Claro que é possível. Nós fizemos isso entre 2006 e 2010. Ficou muita coisa para ser feita ainda, mas nós demos a demonstração de que é possível fazer. Mas para isso vai precisar de ter experiência, não pode estar no salto alto. Articulação não pode ter salto alto. É fundamental. Tem que ter. Você tem que dialogar. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Não pode ter vaidade, porque a vaidade estraga tudo. Vou te dar um exemplo. Em 2008, saiu uma decisão do Ministério Público que era para remover a expansão do Bela Vista. Mas era para remover. Eu lembro disso. Não era para ficar uma casa. Você tinha no Bela Vista, você tem hoje no Bela Vista, mas naquela época, seguramente mais de 200 famílias. E era para passar o trator. E o Ministério Público determinou que a administração regional deveria passar o trator lá. Eu estava na secretaria de Meio Ambiente. Era para passar o trator. Cara, eu desesperei. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não tem jeito, é decisão judicial, vai ter que derrubar a casa do povo, não aceito isso e tal. A quem que eu recorri? A uma deputada que não era do meu partido, que era muito mais experiente do que eu. Eu fui atrás da Érica Cocai. Sim. Fui lá no gabinete da Érica, bati no gabinete dela e falei, Érica, eu não sei como resolver isso. E eu não posso deixar isso acontecer. E foi a Érica Cocai, com a experiência que ela tinha, que me levou no Leonardo Bandarra, que era na época quem coordenava o Ministério Público, para construir um diálogo, porque a gente ia ter a votação do PEDOT, e eu tinha feito uma emenda para incluir a expansão do Bela Vista na poligonal da cidade. Então não tinha sentido você derrubar 200 casas para daqui a um ano você falar, não, essas casas poderiam existir. E aí nós conseguimos fazer um TAC, um termo de acerto de conduta, e nenhuma casa foi derrubada. Olha aqui, articulação. E além disso, como nenhuma casa foi derrubada, a vaidade de lado. Como nenhuma casa foi derrubada, nós conseguimos que a SEB
colocasse energia elétrica lá e acabasse com as gambiarras, igual está acontecendo agora no Morro da Cruz. E lá no Capão Comprido. E botamos lá no Capão. Conseguimos fazer isso na expansão do Bela Vista. Nenhuma casa foi derrubada. Então, se não tivesse se movimentado, talvez eu estivesse contando uma outra história aqui. Se você não tivesse... Quantas famílias estão lá hoje? Se você não tivesse falado assim, olha, eu não tenho problema. Não, eu fui atrás. Eu esqueci o meu orgulho, minha vaidade e correr lá. Eu fui atrás. Você vê agora, ó, nós temos o PL 77, o projeto de lei 77, que foi o projeto de lei que garantiu a possibilidade de instalar luz no Morro da Cruz, no Capão Comprido, em todas as regiões que estão recebendo luz agora, foi um projeto de lei. Sim. Não foi nem o PEDOT, foi um projeto de lei. E como que isso foi construído? O secretário veio aqui, aí eu tenho que fazer um reconhecimento, o presidente da Câmara também veio aqui, e num almoço, na casa da Cléia, aqui no Morro da Cruz, nós alertamos eles de que algumas áreas não estavam incluídas, e eles incluíram, porque eles têm o poder. Então, foi feito um pedido que poderia ter sido minimamente desprezado, mas foi atendido. Pouca gente sabe disso. Nós estávamos até o ano passado debatendo se o Crixá ia continuar por cima do Zumbi dos Palmares. Foi uma reunião também com o secretário, com o presidente da Câmara aqui na cidade, que sensibilizou o governador que estava irredutível. O Ibanez estava irredutível. Ele foi sensibilizado e o projeto parou. Então, a articulação. Hoje nós estamos sofrendo com a possibilidade não, com a realidade de receber o Alto Mangueiral, que o novo Mangueiral que vai ser feito dentro de São Sebastião, sem nenhum debate com a comunidade, sem nenhuma articulação, sem nenhuma articulação. Então, a gente precisa, quando a gente fala de tudo isso, não é simplesmente questionar, é levar você, morador, que tem a paciência de nos escutar, a visão, é pegar a visão, como falam, de quê? De que a gente precisa, enquanto comunidade, ter pessoas experientes que saibam construir uma articulação daquilo que nos interessa. Mas quando você fala, gente, quando ele fala pessoas experientes, eu vou dizer um negócio. Não adianta ser experiente e vaidoso. Não adianta. A vaidade na política, a articulação, na vida, né? Ela se quebra com a vaidade. Porque a soberba, o orgulho, acaba fazendo com que os projetos não andem. E nós temos o maior exemplo disso foi com o administrador. Nós tivemos uma gestão muito ruim. Esses 3 Você anos, sabe disso, vaidade, foi muito ruim. prepotência, você sabe foi disso. Muito ruim. Deixa eu só um momentinho, não, porque fica à vontade. Porque senão o povo vai comer meu fígado. Fica à vontade. Tá? Eu quero dar aqui uma boa noite para Ana Beatriz, minha sobrinha linda, minha magrela maravilhosa, te amo. Zeilma, que está aqui conosco, boa noite, Pati. Eliane Soares, boa noite, Eliane. Quero dar um abraço aqui pro Gordinho, que está nos assistindo. O Átila, boa noite, São Sebastião. A Osana, boa noite, Pati. Dê um abraço no nosso eterno deputado Rogério Ulisses. A Zeilma, minha opinião é que os políticos façam o que realmente promete nas campanhas. É isso que deixa nós, eleitores, sem acreditar na palavra de políticos, porque não cumpre o que promete. Aí ela está falando, como a gente estava falando da situação, das demandas, ela está falando saúde, educação, segurança. A Zeilma de novo. Quero mandar um abraço aqui para o Rogério Morro da Cruz, está assistindo a gente. Concordo, Pati Ferreira. Acho que todos, independente se é da cidade ou não, o importante é trazer emendas e resolver os problemas da cidade como um todo. O Henrique da Inês está tudo invadido, falando lá do PRODEF, né? A beirada do PRODEF já era, ele falando. Ele está perguntando qual é o seu partido. Teixeira, boa noite, meu amigo Rogério Ulisses, Pati Oliveira. É o Pedro. Aí o Dainês está falando bem aqui, né? Que o vaidoso e ambicioso, falando dos políticos. Paulo Sebastião está falando, o Rogério Morro da Cruz é diferente, tem competência para representar nossa cidade. Marlos Reis, boa noite. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, quando a gente fala de política, quando a gente fala da política do Distrito Federal, a gente
tem que lembrar a comunidade que o que acontece dentro do distrito afeta São Sebastião. 100%. 100%. Se não houver o que você está falando, experiência, se o cara eleito, se ele não tiver experiência, quando a gente fala de experiência, porque você mesmo falou aí a dificuldade que você teve no início, Deus me livre. né? Nós tivemos o pleito do Lira, foi também outro exemplo vivo de dificuldades. Porque quando senta naquela mesa, as pessoas acham que é só sentar. Elas acham que, não, a pessoa vai me representar porque sentou na mesa. Gente, quando senta lá, eu nunca fui deputada. E eu não tenho nenhum momento na minha vida essa pretensão, porque eu acho que eu ia ser daquelas bem chata pra caramba, sabe? Eu ia ser presa várias vezes por sair às vias de fato, porque, gente, não é fácil sentar ali. Ali, a pessoa ela tem que ter experiência, ela tem que esquecer a vaidade, ela tem que esquecer a ambição, porque tem que ter uma articulação, até para você aprovar um projeto. Claro. Não, primeiro eu queria agradecer essa audiência. Eu sempre me impressiono quando eu venho aqui, a paciência que vocês têm de ouvir a gente. É massa. Primeira coisa é isso. Então eu fico muito grato. Continue compartilhando nosso podcast. Cada um poderia estar aí assistindo televisão, dando atenção para a sua família, e aí nos dá o privilégio, né, de poder dialogar com vocês e poder ser ouvido e também ouvir as críticas, as sugestões. Então, assim, eu agradeço de coração a cada um de vocês que nos dá a audiência, né? Essa audiência tão qualificada... O Henrique está dizendo, nós temos paciência. Tem muita paciência. Pô, vocês são muito pacientes. Então, assim, é tão qualificada que você tem aí, desde pessoas que questionam a questão partidária, então teve uma pergunta sobre o partido, eu estou filiado ao PL. Eu me filiei ao PL em 2013, né? E de lá para cá eu não busquei outra filiação partidária. Então, atualmente, eu estou filiado legalmente, legitimamente filiado ao PL. Tá? Mas não é uma filiação recente, é uma filiação muito antiga, desde 2013. Tá? Houve também mais uma pergunta referente... aí foram apenas pessoas que deram boa noite. Quero agradecer a audiência e a participação do Rogério, do Morro da Cruz, que é pré-candidato a deputado distrital. Quero agradecer a audiência do Gordinho da Farmácia, que foi muito bem votado na última eleição e, ao que tudo dizem, enfim, eu não conversei com ele ainda, mas ouvi informações de que ele é pré-candidato a deputado federal, né? E sempre digo o seguinte, no processo eleitoral nós temos também o Valdir Cordeiro, que é pré-candidato a deputado distrital pelo PV. Sim. Temos o Jonathan Couto, que é pré-candidato pelo Cidadania, né, pela primeira vez. Então, assim, isso é democrático. Temos agora, parece que o Júnior do Capão Comprido, eu não sei se ele se filiou ao Avante, não sei ainda ele anunciou pré-candidato. Ele é pré-candidato. Né? Ele anunciou aqui Temos o Jânio Ferreira, me parece também é pré-candidato. Temos a Osana, que vinha dizendo até então que também era pré-candidata. Espero não ter esquecido de ninguém. Esqueci de alguém? Tem o apóstolo João Rodrigues. Apóstolo João Rodrigues. Que é pré-candidato. O William do Megabox. Que é pré-candidato. Tem o Joaquim, que mora ali no Itaipu, que é pré-candidato. Você sabe quem é o Joaquim, né? Sei. Então, ele é pré-candidato. Por que eu estou dizendo isso? Para entrar naquilo que você questionou, que são as convenções. Então, vamos falar das convenções agora. Ser pré-candidato é um direito de todo cidadão que está afiliado no partido. Sim. Né? Por exemplo, Tadeu Filipelli é pré-candidato a deputado distrital. Né? Por que o Tadeu Filipelli é pré-candidato a deputado distrital? Porque ainda não houve a definição partidária, a autorização partidária, para que ele possa se apresentar como candidato. Ninguém pode se apresentar como candidato. Quem falar que é candidato hoje está cometendo crime. Crime eleitoral, passível de multa e de impugnação. Né? Então, é importante dizer isso porque a ânsia pelo voto, a ânsia pela conquista do mandato, que é natural, já passei por isso, ela muitas vezes leva a pessoa a cometer erros, que tem que tomar certos cuidados. Né? Então, até para os pré-candidatos... A Aline, que também é pré-candidata pelo PT, a federal. Maravilha. Então, apenas para fazer um alerta para os nossos amigos que são pré-candidatos e ao eleitor, que é quem deve fiscalizar esse processo,
que existem vedações, né? Existe muita coisa que você não pode fazer. Então, o que você pode fazer? Você pode dizer que é pré-candidato, pode fazer reuniões, pode dialogar com a comunidade e pode ouvir sugestões para o seu mandato. Pedir voto ainda não pode. Né? Quando que isso vai ser possível? Quando nós tivermos primeiro as convenções partidárias. Né? Mas antes de falar das convenções, eu gostaria que você falasse sobre o prazo da federação, porque isso aí foi uma das coisas que o pessoal tem mais me questionado, e até porque a maioria das pessoas nem sabe direito o que é. O que é a federação? Então, primeiro, federação é um casamento de partido. Depois que o partido casou, não tem mais jeito, vai ter que ficar 4 anos juntos e vai ter que disputar com os candidatos que participam de outro partido, mas que agora estão unidos. Isso é até o dia 31 de maio. Aí então, esse final. mês de maio ainda podem acontecer federações. E elas não ocorrem só em Brasília. Uma federação tem que unir um partido do Brasil todo. Aí o partido entra num acordo, federa e comunica o Tribunal Superior Eleitoral. A partir daquele momento, os 3 partidos, por exemplo, que federaram agora, deixam de ser 3. Eles passam a ser praticamente 1. Né? Cada um continua com o seu CNPJ, com o seu registro, mas eles caminham juntos. Lembrando que se um partido tinha 25 vagas para distrital, quando ele federa, os 3 partidos perdem 50 vagas e fica somente os 25. Só fica 25, não. Entendeu? Vira um partido só. Vira um partido só. Então, assim, se os 3 tinham 75, em tese, você perdeu 75, vai ter que dispensar uma galera, só vai ficar 25. Pois é, então isso é a federação. Aí federou. Até o dia 31, ainda podem acontecer federações, né? Algumas são mais consistentes, outras são menos possíveis. Mas a gente tem acompanhado isso para poder avaliar como é que cada partido vai se comportar. Então isso é federação. Convenção. Tá. A convenção pode ser até o dia 5 de agosto. Então nós ainda vamos ter todo mês de maio, mês de junho, festa junina, mês de julho. E na convenção é que o pré-candidato se torna candidato. Ele nasce. O candidato Entendeu? nasce na convenção. Porque aí ele recebe o quê? A legenda, que são os números. Isso. E aí ele passa a poder, a partir da convenção, aí ele pode colocar a fotografia dele com o número, ele tem um número, né? Nome, número e o partido. E aí ele, a partir daquele momento, ele pode falar, a partir de agosto, né? 5 de agosto, aí ele pode falar, ó, eu defendo essa obra, eu prometo esse trabalho, eu prometo aquilo outro, Aí ele pode prometer. Cabe ao eleitor aceitar a promessa ou não. O golpe está aí. Cai quem quer. E aí, quando nós chegarmos no dia, se não me engano, é 3 de outubro, né? Nós vamos ter aí no dia 3 de outubro o primeiro turno das eleições, né? Que aí é aquele dia que você vai na urna eletrônica e deposita o seu voto de confiança, seu voto secreto e de confiança, para presidente da República, para governador, para senador, para deputado federal e para deputado distrital. Você vai lá e digita. Dia 2. 2 de outubro. Então, dia 2 é o teu primeiro turno. No primeiro turno, nós vamos eleger deputado distrital, deputado federal e senador. Pronto. E governo. Se tiver segundo turno, aí você terá apenas o segundo turno de governador e presidente da República, se houver segundo turno. Então esses são os prazos. É chato falar de prazo, mas eu gosto mais de falar do comportamento. Hoje o eleitor, ele não está muito ligado na eleição ainda. Bobo de quem pensa. Às vezes o político, o pré-candidato, o cabo eleitoral, o coordenador de campanha, acha que está todo mundo ligado na eleição. E não é bem assim. As pessoas estão preocupadas com o seguinte, cara, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, eu quero construir minha casa, eu quero trocar de carro. Tem outros interesses. Outras prioridades. Né? Eu recentemente vi uma pesquisa para deputado distrital, a última que foi feita, que mais de 50% das pessoas ainda não tinham escolhido seus candidatos. Então nós temos mais da metade. É o que eu te falei, eu ainda vejo e escuto
muita gente, principalmente aqui em São Sebastião, que fala pra mim, olha, eu ainda não sei, capaz eu nem votar. Então, ou seja, 50% da população, vamos dizer isso, pela última pesquisa que eu vi, ainda não escolheu. Quem acha que já ganhou, vai ter que enfrentar ainda todo esse período, né? E política é que nem nuvem. Você olha, tá de um jeito. Você baixa a cabeça, Tá do outro. olha, tá do outro. Então, aquilo que derruba uma eleição, a primeira coisa é o já ganhou. Quem estiver achando que já está Fala isso eleito, o tempo inteiro. boa sorte, cuidado para não quebrar a cara. Segunda coisa que pode atrapalhar muito uma eleição, briga interna. Menina, uma campanha que não for harmônica, uma campanha que você já começa dizendo o seguinte, ó, você vai ser o meu coordenador, você vai ser o meu administrador, você vai ser o chefe de gabinete, isso destrói uma campanha, porque não tem espaço para todo mundo. Né? Quem faz uma campanha prometendo emprego, prometendo cargo, está mentindo. É um mentiroso. Não é isso que fortalece uma candidatura. Mas tem gente que gosta de fazer isso. Né? De fazer a campanha baseada na promessa. A gente tem um exemplo disso aí nesse pleito. O que foi que o Ibanez fez? Ele retirou as administrações, não foi? Todo mundo achou, mas eu fui eleito aqui por Sobradinho, a administração é minha. Não aconteceu isso. E muitos deputados ficaram sem cargos. Então, primeira coisa, a promessa de emprego. Quem está envolvido numa campanha por essa promessa, abra o olho, porque pode acontecer que você venha a ser frustrado. Como nas outras campanhas. Isso acontece. Então, isso é um problema. Quem é candidato, cuidado primeiro com a legislação eleitoral. Daqui a pouco vão começar a chover denúncias de abusos, né? Eu estou vendo assim um pessoal muito afobado em botar adesivo, em fazer outdoor, em fazer reunião, em fazer showmício, em tentar... Tudo isso tem que ser feito com uma boa orientação jurídica. Jurisdição eleitoral. Tem que ter uma boa orientação jurídica. Outra coisa, entendeu? Hoje, diferente da minha época, na minha época não tinha fundo partidário. Não tinha. Não tinha fundo eleitoral. Eu fiz a minha campanha puxando uma jumentinha, puxando um fusquinha, usando um boneco, né, com recursos ali minguados. Olha, gente, hoje, mesmo eu brigada com ele, eu falava, tá? Todo mundo que já ouviu isso da minha boca sabe. Eu sempre disse, olha, o Rogério pode ter todos os defeitos do mundo, mas a campanha mais limpa e silenciosa que nós víamos em São Sebastião foi a dele. Por quê? Porque você não via papel dele jogado no chão. Não. Ele saía puxando... tinha um pessoal que puxava uma carretinha de madeira com uma caixinha de som, não era alta, entendeu? Tinha o bonecão dele... Minha mãe remendou inúmeras vezes a roupa. E eu vestia o bonecão muitas vezes. Por quê? Entendeu? Porque não tinha o dinheiro. Hoje, você sabia, você que está nos assistindo, que a campanha do seu candidato vai ser paga com dinheiro do seu imposto. É dinheiro que vai ser tirado da saúde, da educação, para pagar a política. Então, quanto mais rica for a campanha, mais dinheiro público está sendo investido nela. Então, fique atento, porque campanhas muito volumosas são as campanhas que mais sugam do eleitor. O eleitor que está pagando essa campanha. Diferente da minha. A minha campanha, quando eu fiz, o eleitor não pagou um centavo, porque não tinha financiamento público. Não tinha. Então, hoje, o dinheiro que vai pagar a gasolina do cabo eleitoral, o dinheiro que vai pagar o panfleto, o dinheiro que vai pagar o impulsionamento da internet, o dinheiro que vai pagar a alimentação dos cabos eleitorais, o dinheiro que vai pagar a gasolina do seu candidato, que vai estar andando de cidade em cidade, de bairro em bairro, o dinheiro que vai pagar a Coca-Cola, o Guaraná, o refrigerante, a cervejinha, o churrasco, o pão de queijo, muitas vezes será fundo eleitoral, dinheiro público. E mais que isso, aquele candidato que começar a dar dinheiro em espécie para alguma coisa, ele está fazendo caixa 2. Aquele candidato que estiver recebendo dinheiro agora, que já tem gente negociando, já um capilézinho. E eu sei quem é que está pedindo um capilézinho já. Já está entrando um dinheirinho para os caras aí.
Caixa 2. Caixa 2. Isso dá impugnação. Tá? O que pode ser utilizado é apenas o fundo eleitoral. Então é bom falar tudo isso, não é para ameaçar ninguém, não. É apenas para a gente ter... a comunidade saber. Um alerta. Entendeu? Tem que saber. Por quê? Alerta. Porque se vocês não souberem, a gente fala, por exemplo, na campanha dele realmente não teve isso. Mas a gente tem que falar, porque é um dinheiro que está sendo retirado de outras prioridades para financiar o candidato. Então, por isso que a gente fala muito de reflexão. Gente, reflita. Olhe, veja a vida pregressa do cidadão. Vê se ele te representa de fato. Não adianta falar que a pessoa, ela é o representante, que ela... Ah, não, é o melhor representante. Não é assim que funciona. Ele tem que ser o cara. Porque quando senta a bunda lá, me desculpa o palavreado, quando senta a bunda lá e faz merda, não sobra pra ele, porque ele tem um salário bom. Ele tem um salário bom, sobra pra nós. O que nós passamos no pleito passado? 4 anos sem nada. 4 anos numa picuinha que virou uma safadeza entre Hollenberg e o Lira. E quem perdeu? A comunidade. Esses últimos 3 anos, o que nós perdemos aqui, gente? É só vocês observar. Nós tínhamos um administrador que se precipitou em anunciar que ele era candidato e fechou as portas para nossa cidade. Fechou as portas para nossa cidade. Pela prepotência, pela arrogância, pela vaidade dele. Ele distratou muita gente. Quem perdeu com isso? Nós. Porque ele tinha um bom salário. Ele não faltou nada. Ele andava com o carro da administração pago por nós, o combustível pago por nós, entendeu? Então vocês têm que analisar tudo isso. O que vocês querem? Vocês querem uma pessoa para sentar lá e não fazer nada? Para discutir com o eleitor? Para passar essas vestes que nós passamos? Ou você quer alguém que chega lá e faça alguma coisa? Porque a nossa cidade tem mais de 10 anos que ela não tem nada. É o seu filho que está fora da creche, é o seu filho que está fora da escola, é o seu filho que tem... As crianças que tem que sair daqui pro plano. Pensa na mãe que fica pensando, meu Deus, o menino tem que sair daqui meio-dia, tem que sair daqui meio-dia, não, tem que sair daqui 11h30. Meu pai do céu, esse menino vai pegar 11. O ônibus demora atrás, meu Deus do céu, o que acontece? É o dia, todo dia isso. As mães que não têm os filhos na creche porque não tem vaga, fica sem trabalhar, passa necessidade porque não pode trabalhar, porque não tem onde colocar os filhos. Dentre os crimes eleitorais, que é o que eu estou abordando aqui, um dos mais graves é o uso da máquina pública para promoção pessoal. Exatamente. Tá? Então, inclusive houve uma mudança na administração e a gente tem que estar muito atento para que esse grupo que hoje permanece na gestão pública não faça da administração um comitê eleitoral, né? Porque quem paga aquele prédio é o cidadão, aquilo é público, aquilo não é de uma pessoa. Então, a denúncia, e vão acontecer denúncias, inclusive eu estou muito animado em fazer algumas, em breve elas se tornarão públicas, do uso da máquina pública para promoção pessoal, do abuso do poder econômico, do uso do Caixa 2 para fazer pré-campanha. Nós estamos sabendo de todas essas movimentações, nós não fazemos esse tipo de coisa. Na pré-campanha do deputado Tadeu Filipelli, que eu estou participando, graças a Deus, nós estamos sendo extremamente cuidadosos com cada um desses itens. Ontem, por exemplo, fizemos um evento com mais de 700 pessoas, uma missa, sabe? Foi impressionante o aniversário do Filipelli, com a presença de governadores, desde do Vanderlei Valim, do Agnello, do próprio Arruda, o próprio Ibanez esteve presente, sabe? Presidentes de mais de 11 partidos, pessoas de todas as comunidades do Distrito Federal, e nós fizemos isso sem usar 1 centavo de recurso próprio ou de qualquer recurso partidário. Por quê? Para evitar o denuncismo, para evitar que venham questionar. Foi um evento público, aberto à comunidade e dentro da legislação. E é possível fazer uma campanha assim, uma campanha limpa, ordeira, que respeite os nossos adversários, que respeite as pessoas que estão pleiteando aquele cargo, mas que, acima de tudo, não cometa o crime eleitoral. Porque a primeira coisa que você tem que avaliar é como é o seu candidato na campanha. Porque quem é arrogante na campanha,
quem é agressivo na campanha, vai ser muito mais agressivo, muito mais arrogante quando tiver o mandato. Quem usa a máquina pública para fazer promoção pessoal, quem usa a administração regional para coibir comerciante, para cobrar valor para liberar alvará de funcionamento, para ameaçar derrubar a construção. Tudo isso a gente sabe que tem acontecido. Quem faz isso, antes de ser eleito, imagine o que fará se algum dia tiver um mandato. Então a gente apenas alerta, não é uma ameaça, é apenas para que todos saibam que nós estamos acompanhando. E com as redes sociais, melhor ainda, ficou muito legal. Por quê? Porque cada um expõe ali o seu dia a dia. E é fácil perceber quem é que já está afobado para ser deputado, antes até mesmo das convenções. E a pessoa que faz isso corre um grande risco de sequer poder registrar a sua candidatura. Porque o Tribunal Regional Eleitoral, ele é severo. E algumas multas e impugnações, eu não tenho dúvida de que acontecerão. Deixa eu ler os comentários. Você estava fazendo um agradecimento pela paciência do pessoal em nos assistir, nos acompanhar. A Zeilma está dizendo aqui, eu aprendo muito assistindo. Que legal. O Gordinho da Farmácia, boa noite a todos, parabéns, programa excelente. O Henrique, o PL é muito bom, ponto positivo para você. Apóstolo João Rodrigues, nós falamos dele que ele é pré-candidato. Boa noite, Paty. Rafael Torres. Quem sabe rola uma dobradinha dos dois Rogérios, um distrital e um federal? Pode ser. O Gordinho da Farmácia colocou aqui, estou à disposição, Rogério Ulisses, pode marcar o café. Que legal, seja bem-vindo. Entendeu? A Zeilma, o golpe tá aí, cai quem quer. Aí a gente foi explicando e o Henrique falou assim, eu não sabia disso, por isso que é importante participar. Aí a Zeilma, vamos se informar, pessoal, olho vivo. Meu voto não tem preço, o Henrique falando. Só peço que trabalhe pela cidade. Tem muita pouca vergonha hoje. Aí a Zeilma, resumindo, é dinheiro para todo lado. A Zeilma, isso é informação para a comunidade, muito bom. Parabéns pelas informações. Laisla Gonçalves, um administrador arrogante que nunca pensou na comunidade. A Osana está nos assistindo, a Zeilma também, né? Então, assim, vocês estão vendo aí que a gente está trazendo para vocês as informações de uma forma bem popular, né? Bem tranquila, que é para vocês entenderem como que acontece a política, porque não é só o oba-oba, não é só o joinha. E outra coisa que eu vou falar aqui, que é por experiência própria. Tapinha nas costas e café não dá voto, tá? Um candidato em 2014 chegou na minha casa e falou assim, estamos sendo muito bem acolhidos, as pessoas nos chamam para tomar café. Aí eu virei para ele e falei, peraí, mãe, tem café? Aí a minha mãe tem. E mamãe serviu o café para todo mundo. Aí eu virei para ele, eu não voto em você. Café é educação. Tapinha nas costas é cordialidade. Não quer dizer que ele vai votar em você. Quer dizer que ele te escutou pacientemente, entendeu? E que talvez... O eleitor é livre, né? É livre. Graças na democracia, né? O eleitor é livre. Isso é o que é mais importante. Agora, um ponto que eu queria abordar é o seguinte. Até as convenções, que é a data limite para o registro das candidaturas, do mesmo jeito que a Justiça Eleitoral pode impugnar algumas candidaturas que estão colocadas hoje, a Justiça Eleitoral pode autorizar algumas candidaturas que até então não existem. Né? A gente está vendo o seguinte, o jogo está aberto. Então, até o dia das convenções, ainda é possível que você tenha muitas novidades na política do Distrito Federal. Né? Hoje, por exemplo, nós temos um quadro em âmbito de governo que está indeciso. Nós temos um candidato, que é o candidato Ibanez, que está tentando a reeleição. E você tem outros candidatos que estão se organizando, outros pré-candidatos, que podem vir a se viabilizar. Um deles é o pré-candidato hoje, que é o senador Regufe, que pode ser um nome para o governo. Eu estou achando colocado. Ele tão indeciso. Mas pode ser, como eu falei, ainda está aberto. E recentemente
o nosso amigo Arruda começou a botar novamente as garras de fora. Olha que eu tô sabendo de algumas notícias de bastidores, coisa forte no campo jurídico, que há uma grande possibilidade de até as convenções nós sabermos se ele estará apto ou não. Ele está afiliado em partido. Está no PL. Está no PL. Então, se essa liminar sair, ele pode se candidatar. Pode. Entendeu? A qualquer cargo, viu? A qualquer cargo. Qualquer não cargo. É só distrital, federal, senado. Ele pode ser a qualquer cargo. Qualquer cargo. Então, é só para que vocês possam entender. Porque todo mundo está falando da liminar. Assim também como o nosso amigo Rogério, né? Também tem a liminar dele que saindo, que pelo que eu estou sabendo, a probabilidade é enorme, ele vem a candidato a deputado federal por São Sebastião. Tá? Então é só para que vocês fiquem sabendo, que a gente já falou sobre isso antes. Assim, por que eu digo isso da questão jurídica, né? Porque tanto no ambiente político quanto no ambiente jurídico, tudo é muito dinâmico. Tudo é muito dinâmico, né? Você pode... A vida é dinâmica. A política é parte da vida. É tudo, né? Porque né? Toda hora a gente está fazendo política. Então, ou seja, daqui até as eleições, eu estou vendo a ponte JK ali, que foi uma das obras do Roriz e do Tadeu Filipelli. Lindíssimo. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte até a decisão do voto. É por isso que a gente fala, ó, já ganhou. Não, isso não existe. Então, estejam claros do seguinte: se houver uma liminar favorável ao governador Arruda, ao ex-governador Arruda, e o direito dele é um direito que pode ser muito bem analisado do ponto de vista do que já vem acontecendo, que o que ele está pedindo, na verdade? Vamos deixar bem claro, porque muita gente não entendeu ainda. O que ele está solicitando é que aquilo que está na justiça comum venha para a justiça eleitoral. Esse é o pedido dele, né? Se ele conseguir que a causa dele venha para a justiça eleitoral, o processo se reinicia. E ao reiniciar esse processo, ele se torna elegível dentro do prazo das convenções. É isso que está acontecendo. Então, dentro do prazo das convenções, quer dizer até agosto. Até agosto. No meu caso específico, eu quero deixar bem claro. Primeiro, eu não serei candidato a deputado distrital nessa eleição, né? Muito em função, eu sou muito leal, e quando eu faço um acordo, quando eu faço uma aliança, eu sou verdadeiro na minha aliança. Então, eu tenho uma aliança construída com o pré-candidato a deputado distrital, Tadeu Filipelli, que foi o primeiro administrador de São Sebastião, responsável por grande parte das obras que existem na nossa cidade, em especial da parte mais antiga. Então seria uma deslealdade da minha parte, se eu retomar os meus direitos políticos, concorrer ao mesmo cargo que ele. Então nós fizemos uma aliança verdadeira, aonde, caso eu tenha a possibilidade de participar do processo eleitoral, não será o mesmo cargo que ele. Há a possibilidade de que eu venha candidato a deputado federal, se isso estiver dentro do projeto do PL. Se o PL achar que eu posso contribuir, né, para uma campanha efetiva. Eu não vou entrar numa campanha se não for uma campanha efetiva. Ele fica com esse papinho aí, essa modéstia aí, entendeu? Mas, ó, gente, o golpe tá aí, cai quem quer, tá? Acha mesmo que o PL não vai colocar mais menino. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês. Em 2026, eu quero anunciar aqui em primeira mão, eu não tenho dúvida que eu estarei apto a participar do processo eleitoral. E se isso ocorrer, eu já começo já no dia 1º de janeiro a nossa caminhada para 2026, porque eu acho que o trabalho que nós fizemos, ele ainda é reconhecido pela cidade. Aonde a gente caminha, graças a Deus, eu escuto muito isso. Pô, Rogério, na sua época, a cidade andou. Depois de você, a cidade parou. E graças a Deus, eu tenho tido hoje uma caminhada por todo o Distrito Federal. E aonde eu ando, eu tenho construído novos amigos, novas alianças, e estou muito otimista com essa nova fase, porque vai ser um recomeço, vai ser uma retomada de uma história, e ela só será possível se ela tiver o apoio da nossa comunidade. E uma coisa eu posso te falar,
Se algum dia eu retomar, eu tenho certeza que em 2026 eu retomarei essa caminhada, ela será feita na base do diálogo. 2026 não, gente. 2026 é a eleição. Ele já acabou, você vê que ele se perdeu? A partir do dia 1º de 2023. Isso. Mas será feito na base do diálogo, que eu acho que é uma coisa que está faltando na nossa cidade, é o exercício do diálogo. Sabe? Eu me lembro, retomando um pouco mais... Da falta do diálogo e a vaidade que está tomando de conta. É preciso ter o diálogo. Vou lhe contar uma experiência que eu tive. Quando eu fui candidato a deputado distrital, eu concorri com candidatos muito fortes, pessoas do bem, pessoas que eram muito fortes na cidade. Então você tinha, por exemplo, um Júnior Carvalho, você que era o administrador, você tinha um Dorvalino, você tinha o Borba, sabe? Você tinha o Chicão do PT, né? Você tinha vários candidatos, o Pereirinha, o próprio Lira, todos esses concorreram comigo. E todos hoje são meus amigos. Porque a política passa e a gente continua. Então, o exercício da política nada mais é do que o exercício do diálogo. Quem não souber dialogar não pode estar na política. O Filipelli fala uma frase muito interessante que é o seguinte: na política a gente faz conversando. E depois? Depois a gente conversa mais um pouquinho. Conversa mais um pouquinho. Ele falou aqui no programa. Conversa mais um pouquinho. Até a hora que você encontra um ponto que é um ponto de convergência. Porque não é errado você divergir, não é errado você não concordar, mas é importante que você consiga dialogar até você encontrar um ponto que seja um ponto comum. Então, nesse ponto a gente concorda? Nesse ponto a gente concorda. Então, vamos trabalhar nesse ponto junto? Nesse ponto é possível a gente trabalhar junto e encontrar a solução. Outra coisa que eu acho fundamental é definir as prioridades ouvindo a comunidade. O Roriz fazia isso. Você tem que ouvir a comunidade para definir uma prioridade. Às vezes a minha prioridade está errada. Uma vez o Roriz fez um discurso, e eu não esqueço disso nunca. Foi bem ali no Jardim Botânico. E aí ele falou bem assim, o povo, ele não se satisfaz com pouco. Não. Aí ele falou, ele quer moradia, nós damos moradia. Ele quer asfalto, mas para eu dar asfalto, eu tenho que dar o esgoto, águas pluviais e o asfalto. Então, não adianta a gente só dar a moradia. A gente tem que conversar, ver as prioridades e começar pelas prioridades do povo. É isso. Então, ver as prioridades, ouvir as prioridades e trabalhar. E ter um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Hoje, se você não fizer um planejamento para São Sebastião, para os próximos 10 anos, daqui a 10 anos, nós vamos ter uma realidade muito mais difícil de enfrentar. Vou lhe dar um exemplo. Eu defendo a ligação do PRODEF ao Morro da Cruz. Ela já é uma ligação muito mais complexa hoje do que era há 3 anos atrás, porque hoje você aumentou o número de casas. E se tem uma coisa que eu sou contrário, e sempre fui contrário, é derrubar a casa. Eu sou favorável ao seguinte: você fiscaliza a terra. Se tem uma construção irregular, você vai lá antes da casa ser levantada. Você fiscaliza para não ter que derrubar depois. Porque é muito injusto. No meu mandato, em 4 anos de mandato, eu tenho a alegria de dizer que eu não derrubei nenhuma casa. Pelo contrário, eu consegui lutar para que aquelas edificações que eram chamadas de irregulares permanecessem e hoje elas já estão regularizadas, porque teve um pedote na época. Então, estou dizendo isso pelo seguinte: a curto prazo, você tem que ter um olhar para o futuro. Você tem que saber o seguinte: se nós não tivéssemos duplicado aquela avenida que vai do antigo Santa Felicidade até a Nutrina, que foi uma briga para duplicar aquilo, os comerciantes não queriam. Eu lembro disso. Gente, eu fui lá, ali tinha o Via Livre, que era o boteco que eu gostava de tomar minha cervejinha, de andar nele. Quem não gostava do Via Livre? A Papil, que ainda existe até hoje, o Esquinão, do meu amigo Arlan. Ali era o meu ponto. Quando eu inventei de duplicar aquilo, eu pensei que eu estava arrebentando a boca do balão. Falei, rapaz, agora todo mundo vai gostar de mim, porque eu vou duplicar essa avenida. Todo mundo fechou a cara. O Chocolate era o nosso garçom. Sim. Lá no Via Livre, falou, não pode, você acabou com o nosso negócio aqui, porque não está vindo ninguém, é só trator, é buraco para botar manilha. Demorou 3, 4 meses,
para entregar a obra. E depois que nós entregamos aquela obra, não tinha estacionamento mais. Porque todo mundo avançou e não tinha jeito dos carros estacionar. Mas nós metemos umas luzes no meio, quase que não cabia os postes no meio da rua para poder colocar aquela iluminação. Sim. Eu estou falando de uma coisa que foi feita há mais de 10 anos. Vocês imaginam como que seria hoje? Você que pega seu carro, que sai do Morro da Cruz, que vem do São José, que vem do Vila Nova, que vem do Bosque, do Bela Vista, do Crixá, né? Que vem ali do Zumbi dos Palmares e que tem que atravessar São Sebastião para acessar o plano piloto. É por ali que todo mundo passa. E ali não cabe mais ninguém. E os ônibus ainda vêm ali, travam tudo. Você tem paradas de ônibus que precisam ser retiradas, ninguém teve coragem. Então é preciso ter coragem também para fazer as coisas. Às vezes a gente desagrada, né? Tem que ter coragem. Agora, quando você cria uma nova avenida, um cordão, onde não tem nada hoje, tem um cerrado, você leva para lá, logo você vai ter prédio, você vai ter desenvolvimento, você vai ter emprego, você vai ter ônibus circulando, você vai ter gente tomando cervejinha no boteco novo, você vai ter padaria, você vai ter farmácia, você vai ter desenvolvimento. É disso que eu gosto. Eu gosto de trabalhar para trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Política sem desenvolvimento é demagogia. Não adianta, você tem que ter realizações, você tem que fazer o bem para as pessoas. Se a política não for para fazer o bem, é melhor não participar. Então o que eu gosto é do desenvolvimento, do crescimento da nossa cidade. É possível fazer e eu sei como. Deixa eu ler aqui. O Henrique está dizendo, ou seja, o TSE é o esquema. Você falando que tudo depende do TSE, né? Laís, ela falando, Rogério foi a pessoa que fez muito pela cidade. Até hoje, luta por melhorias. Melhor programa. Obrigado. Que legal isso. O Henrique, a Arruda é um perigo. Laisla, Rogério 2026. Obrigado. O Henrique, aí eu dou valor, mostrar a presença, não só faltando 6 meses para a eleição, que é o que a maioria das pessoas reclamam. Tá? Porque os candidatos, pré-candidatos, eles aparecem 6 meses. Pode olhar. 6 meses antes do início do ano eleitoral. 6 meses. É quando aparece. Em vez de começar o projeto... Antes. Não, espera chegar faltando 6 meses para começar o ano eleitoral, começa a dar as caras. Então o povo reclama muito disso. Muito. Porque aí a credibilidade já não existe. Porque se você só chega nessa época é para mostrar. Então, por exemplo, esse ano, né, o ano que passou... nós tivemos na campanha em 2017, 2018 vários projetos nós tivemos aqui dentro de São Sebastião. Aí passou a campanha eleitoral, esses projetos sumiram. Quando foi o ano passado, no meio do ano passado, começou. Inclusive entregando sopinha, não sei o quê, fazendo isso, fazendo aquilo. Para quê? Para mostrar que estava de volta. Mas esperou o quê? 3 anos, 2 anos e meio. Não adianta. Né? Não adianta. Você me permite fazer um comentário sobre essa questão da cara de pau do político que só aparece em período de eleição. Ele é tão cara de pau, ele é tão safado, que ele não percebe que o eleitor, que o cidadão, ele não paga imposto só de 4 em 4 anos. O cidadão, ele não precisa da saúde apenas de 4 em 4 anos. O cidadão não precisa do emprego apenas de 4 em 4 anos, de um transporte de qualidade, de saúde, de educação, de sala de aula para o seu filho. Ele precisa disso sistematicamente. Então a política não pode ser sazonal. A política tem que ser permanente, verdadeira, baseada em soluções e resultados. Fora isso, é demagogia, politicagem, mentira e indecência. E esse tipo de política tem que ser rejeitado na urna pelo cidadão. Deixa eu falar aqui para você. Eis a questão, unir a comunidade, né? Porque você falou que a comunidade tem que se unir em prol da cidade. Aí ele falando aqui, você falando da duplicação, ele, se não tivesse duplicado, hoje estaria intransitável. Na verdade, ainda tem os ônibus. Aí o Rafael, ainda tem os caminhões que descarregam na Coqueiro, que complicam ainda mais o trânsito, né? A Kelly Oliveira, que é a nossa Kelly lá do Zumbi dos Palmares,
Ela está dizendo, Paty, queremos um deputado eleito, ativo, durante 4 anos de trabalho, que é o que todo mundo quer. Inclusive, gente, cortando aqui, né, a nossa amiga Kelly, ela está muito ruim, ela precisa de um tratamento, né, ela precisa fazer uma retirada do útero, dos ovários, porque isso está causando a ela uma hemorragia há mais de 10 meses, que causou uma anemia severa, e ela precisa da nossa ajuda, tá? Nós temos uma vaquinha já online, então quem puder ajudar, vamos ajudar, porque essa mulher é guerreira, essa mulher aqui ajuda muita gente, então nós precisamos ela nativa de volta, tá bom? Vamos ajudar a nossa amiga aí. Boa sorte, Kelly, conta com a gente, viu? E, então, vamos lá. Nosso tempo já está avançando. De novo? Entendeu? O papo é maravilhoso. Ai, ai. É tão gostoso, gente. Olha, uma das coisas que eu fico feliz, mas a Ângela, é o seguinte. Porque todo mundo que senta aqui nessa cadeira fala assim, gente, é tão bom porque a gente fica tão à vontade que não dá vontade de ir embora. Não é não, Ângela? A Ângela, ela é fã desse homem, sabe? Ela é minha amiga do coração. Gente, tudo que nós estamos falando aqui é para que vocês possam entender e chegar às urnas no dia 2 de outubro, ciente do que vocês estão fazendo. Porque todo mundo reclama, todo mundo fala depois que foi eleito, que não está fazendo nada, mas quero lembrar vocês que os maiores culpados são vocês. Você me permite, nessa questão do eleitor, eu quero fazer uma abordagem... Ô, Rafa, você quer mandar o lanche? Manda o lanche para nós, Manda para nós. Nós estamos aqui esperando. Mas eu queria fazer uma abordagem sobre alguns grupos que eu acho que precisam ser valorizados. Primeiro, eu acho que é fundamental a todas as pessoas que querem participar da política valorizar o voto das mulheres. Ter políticas públicas para as mulheres. 53% do eleitorado do Distrito Federal é de mulher. De mulher. Então, o político que não tem uma proposta concreta para as mulheres, ele é um político que não tem ter proposta, não. Você sabe o que alternativa. Está acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo. Nós temos candidatos machistas. Não. Eles não nos escutam, eles não nos ouvem. Não. Entendeu? Então, e eu tô falando isso porque eu tenho reclamação de várias mulheres que participam de grupos políticos e que o candidato, o pré-candidato e os seus assessores, eles não escutam a mulher. Eles não falam. Olha, uma das coisas... Eu tô te cortando mesmo. Não, fica à vontade. Uma das coisas, gente, que eu quero dizer pra vocês e que eu fico engasgada é o seguinte. Nós estamos em 2º lugar em violência doméstica no Distrito Federal. Nós perdemos para a Ceilândia. Era para que os nossos pré-candidatos escutassem a nós. Claro. Porque nós é que estamos sofrendo. Somos nós é que sabemos o que precisamos. Somos nós é que sabemos que a gente não consegue marcar um CRAS, não consegue marcar uma consulta, não consegue marcar um exame, não consegue a vaga da criança. Quando é início de ano, você vai na porta das escolas, tem lá os pais virando à noite para pegar a vaga remanescente. Você pode... Eu fiz isso 3 anos seguidos. Você vai e você vê o que lá? Mulheres. Mulheres. Dormindo na rua, na calçada, para segurar uma vaga para o filho. Eu tô falando isso porque vocês homens têm que nos ouvir. Porque nós é que sabemos. Somos nós que voltamos. Gente, 53% do eleitorado do Distrito Federal é mulher. Ou seja, 53% é que vai às urnas. São mulheres. Então, nesse aspecto, o que eu quero alertar aqui? A você que é candidato ou que participa da campanha, observe no seu grupo a quantidade de mulheres. Dê o direito de fala, porque muitas vezes a gente não dá o direito para que a mulher exponha aquilo que ela espera da política. Eu vejo que todo grupo político precisa estar aberto e muito aberto para a participação feminina. Então, acho que esse é um grupo da sociedade que precisa de uma atenção não só no período eleitoral, precisa formular políticas públicas para as mulheres, em que elas participem ativamente do processo
como protagonistas, melhorando o processo político. Eu defendo política para as mulheres. Eu acho fundamental que as mulheres participem da política. Esse é um aspecto. Vou te contar um detalhezinho que a Kelly está aqui e ela vai concordar. 2018, a Kelly colocou 81 mulheres na casa dela para esperar um candidato que estava marcado para as 7h30 da noite. Sabe, isso já que horas? 9h40. Outra safadeza. Mas aí escuta, presta atenção. Você já foi na casa da Kelly? Eu não tive essa lá no Zumbi dos Palmares nós vamos lá. Vamos lá. Aí, lá não tem energia, não tem iluminação em todas as ruas. É muito escuro. Agora você imagina 81 mulheres saindo da sua casa no escuro, na estrada de chão, com criança no colo, para ouvir falar de política. E o cara atrasa. Não, aí tudo bem. Está lá eu e a Anjuli. Você lembra da Anjuli? Isso. Pois é. E aí o que nós fizemos? Nós começamos a falar para essas mulheres sobre políticas públicas e a importância da mulher na política. Não só ela sendo uma candidata, mas ela indo votar. Claro. Porque ela é a mantenedora da casa, é ela que aguenta tudo, ela é economista, faxineira, ela é tudo. Então, nós conversamos com essas mulheres, falando dessa importância. Quando foi 8h30 da noite, 50 foram embora. Porque já tinha passado o tempo, tá? E aí, as que ficaram foram esvaziando aos poucos. Chegaram o pessoal que tinha que ir lá falar, se apresentar, chegou 9h30 da noite. Gente, quando a mulher sai da sua casa de noite para ouvir um político, e eu não tô falando só porque ela é mulher, eu tô falando porque ela tem as obrigações dela. Ela trabalha fora, ela chega em casa, ela ainda vai lavar roupa, passar roupa, cuidar de menino, fazer comida, e ela ainda tira esse tempo para ir lá ouvir. Ela merece toda a nossa consideração e respeito, porque ela está interessada em saber quem pode ou não representá-la nos próximos 4 anos. A mulher que recebeu essas mulheres em casa, que cedeu o seu espaço para receber essas mulheres, né, para recepcioná-las, ela merece o nosso respeito maior, porque ela está abrindo a porta da casa dela para que você chegue lá e fale a sua proposta de trabalho para aquelas outras mulheres que são conhecidas dela. Então, é necessário o respeito, a consideração, lembrando que todo mundo tem o que fazer, todo mundo tem suas tarefas. Mãe, esposa, é uma tarefa, assim, pesada, puxada, e ainda trabalha fora. Então, vamos respeitar. Claro. Então, esse é um aspecto fundamental. Política pública para as mulheres. Segundo aspecto que não pode ser esquecido de forma alguma pela nossa comunidade. Políticas públicas para a juventude. Nós precisamos fundamentalmente compreender que hoje o jovem precisa de oportunidade. Nós tivemos cenas lamentáveis na nossa cidade de violência que demonstram claramente que esse é um setor que precisa da atenção da política e dos políticos. É preciso melhorar muito a qualidade de vida do jovem, dar oportunidade para que esse jovem acesse ao mercado de trabalho e, sobretudo, saber dialogar com esse jovem nessa nova linguagem que existe, que é a linguagem das redes sociais, que não serve apenas para fazer política e politicagem, ela serve para interagir e colher e melhorar a nossa ação. É fundamental políticas públicas para a juventude. Além da juventude, é fundamental que haja política para os idosos. Nós não podemos deixar os nossos idosos abandonados. Nós temos que ter políticas públicas de acolhimento para esse público que é esquecido. Eu me lembro do deputado Cauí, que fez o Lar dos Velhinhos. Sim. Lá no Bandeirante. Eu pergunto, qual a política pública que existe de acolhimento, de atendimento especializado para o idoso? Não existe.
E isso é fundamental que seja tratado, porque não é porque existem muitos idosos, é porque o idoso, ele precisa de atenção. Muitas vezes os filhos trabalham, a família não pode dar atenção e esses idosos passam por dificuldades das mais gritantes possível. Então é fundamental que haja políticas públicas para os idosos. Isso eu defendo. É fundamental que haja uma política hoje para os animais. Mas a gente não está conseguindo cuidar nem das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas, mas nós temos que ter uma defesa verdadeira dos animais. Porque essa é uma população de rua que está crescendo sem nenhum tipo de controle. A própria zoonose não está dando conta de fazer isso. E além de ser muito desumano, você vê um animal abandonado, ele pode ser também um vetor de doenças. Sim. Então é fundamental que no planejamento da cidade você tenha um cuidado com os animais, sobretudo com os animais abandonados. E uma legislação de defesa dos animais, porque eles também são vulneráveis. Sobretudo, uma política de defesa da criança. A criança precisa ser tratada como uma grande prioridade, porque ela não é o futuro do país apenas. Ela é o cidadão de hoje, que está sendo formado, é o retrato da sociedade. E, lamentavelmente, nós não percebemos políticas consistentes de atendimento às nossas crianças. Faltam creches, faltam vagas nas escolas, faltam oportunidades de lazer. A cidade tem que ser feita para as crianças, tem que ter parquinho, sabe? Tem que ter parque de diversão, tem que ter o parque ambiental do Bosque, tem que estar preparado para receber as nossas crianças. Quando ele fala de parque, nós que somos pais, nós que somos pais, eu sou pai, às vezes eu quero levar meu filho para passear, para dar uma volta, não tem, a cidade não está preparada para isso. Nós precisamos humanizar a nossa cidade, melhorar a acessibilidade. Quantas pessoas precisam que usam cadeira de roda, muleta, tem limitações no seu deslocamento. Vamos humanizar, melhorar essa relação no trânsito. Temos um trânsito agressivo, uma briga constante entre motos, carros, ônibus, caminhões, pedestres, um trânsito violento que precisa ser humanizado através de uma cidade que proporcione uma circulação melhor, que te dê o direito de ir, vir, ficar e permanecer. Tem que ter estacionamento, tem que ter vias bacanas. Precisamos de ônibus. A nossa cidade é uma fornecedora de mão de obra. Quantas pessoas trabalham por todo o Distrito Federal e são de São Sebastião e utilizam um transporte público cada vez mais caro e cada vez mais precário? Então são temas que eu gostaria apenas de trazer como pilares, até para inspirar os nossos amigos que são pré-candidatos, para que eles incluam nas suas plataformas, espero que inclua, não promessas, projetos. E eu me coloco à disposição a ajudar os nossos pré-candidatos que vão disputar as eleições aqui de São Sebastião a formular políticas públicas que sejam possíveis de serem executadas. Porque não adianta você encher um papel de promessa, não adianta você falar bonito e querer enganar as pessoas, porque depois a cobrança vem. Eu tenho a honra de dizer que eu fui eleito por essa cidade e eu cumpri todos os itens que faziam parte da minha promessa de campanha. E além disso, fomos muito além, porque nós tivemos uma participação da comunidade. Um mandato só dá certo se o povo estiver do lado. Político sem povo não caminha. É por isso que eu falo da questão da vaidade. Com a vaidade, com a prepotência, com o orgulho, você não faz isso. Não faz isso. Deixa eu ler aqui para você. O Henrique tá mandando um abraço para a Ângela, tá? O Rafael Torres falou que na próxima não vai ser torresmo, tem uma novidade, aguarde. Opa, eu quero ir lá comer esse torresmo, hein? Meu pai, eu já tô cheinho aqui, ó. Trouxe aqui um torresmo de rolo. Ave Maria, pensa num trem bom. A Kelly tá dizendo aqui, do lado de um homem sempre tem uma grande mulher. O Henrique tá falando, cachorrão, um candidato desse, do candidato que fez o pessoal esperar. Concordo com você, Paty, muito boa colocação, diz Rafael Torres. Nita, lá do Sushi Mania, tá dizendo aqui que a cidade é linda e precisa, sim, de mais cuidado. Concordo plenamente com você. Gente, o nosso horário já
Eu tenho que trazer ele aqui com um horário eu te incomodo com o horário, né? Tem que trazer com horário extensivo, porque quando a gente começa aqui, o trem vai e o povo quer participar aqui mandando. Gente, que legal. O que eu não li aqui aqui na timeline, né? Nos comentários, é porque eu não vi, tá? Porque às vezes não aparecem todos os comentários pra mim aqui, tá bom? Deixa eu ler o que a Kelly colocou aqui, ó. Paty, e quando abrimos a porta das nossas casas para um político no qual estamos levando o nome, o respeito se começa chegando no horário em que a reunião foi marcada. Claro. Porque cada ano que se passa, o povo está mais descrente com a política. Pois devido à falta de compromisso e respeito de muitos políticos eleitos, não todos, mas a maioria. Então, realmente, o povo já está descrente. Concordo com você, Kelinha. Suas considerações, meu amigo? Eu quero, mais uma vez, agradecer muito essa oportunidade. Uma alegria, viu? Eu sei a sua luta, sei da sua batalha. Ângela, obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa, pelo profissionalismo, a beleza desse cenário, tudo que você nos proporciona, a sua paciência em nos ouvir, né? Você é a pessoa que nos atende aqui prontamente. E ela agora está começando a se interessar que bom. Com a política. Não, agradeço muito, Ângela, muito obrigado. Agradeço a cada um de vocês que nos deu a oportunidade, né, tendo a paciência de nos ouvir. E eu queria concluir hoje de uma forma diferente. Eu queria justificar a cada um de vocês que nesta eleição de 2022 eu estou apoiando o pré-candidato a deputado distrital Tadeu Filipelli. Ele é o primeiro administrador de São Sebastião, já foi deputado distrital, deputado federal, vice-governador, assessor do presidente da República. É uma pessoa que tem serviço prestado em todo o Distrito Federal. Estou vendo aqui a Terceira Ponte, foi uma obra que ele, ao lado do Roriz, realizou e que mudou a realidade da nossa região. Então quero, nesse momento, pedir a cada morador de São Sebastião, a cada pessoa que está assistindo este vídeo, que analise a possibilidade de estar conosco nessa caminhada, apoiando o pré-candidato a deputado distrital, Tadeu Filipelli. O seu apoio é muito importante e eu tenho certeza que o Tadeu Filipelli, com a experiência que tem e com o serviço prestado, vai fazer muita diferença na Câmara Legislativa. É assim que eu gostaria de concluir a minha participação. Muito obrigado. Gente, amanhã nós temos Mova Podcast a partir das 21 horas, tá? É o podcast para falar sobre séries, filmes, é super divertido, ok? Não esquece, Mova Podcast a partir das 21 horas. Na próxima segunda, nós não teremos o MSCSS Sport. Mas na terça-feira nós teremos o ID? Nós teremos o ID Entrevista. Nós teremos o ID Entrevistas. Gente, vocês perceberam tanto que foi bom o ID ontem? As nossas psicólogas... Anteontem, terça-feira. Foi maravilhoso, maravilhoso. Na terça-feira nós teremos o podcast Movimento ESS especial pelo Dia das Mães. E teremos coisas maravilhosas e uma entrevistada incrível. Então, acompanhe nossas redes sociais, observe bem o que vai ter. Nós vamos estar anunciando tudo direitinho para que vocês possam estar junto. E claro, né? A Anitta tá até falando aqui, ó, Jornal Movimenta, movimentando a cidade. Não, mas ela colocou aqui. Vamos sacudir São Sebastião. Gente, uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, que eu quero lembrar é o seguinte. Nós, na terça-feira, olha só a coisa séria. E você faz parte disso, inclusive. Que bom. A moça falou, durante os comentários, que no lixão, lá do Capão Comprido, na entrada do Capão Comprido, tá aparecendo os ratos do tamanho de gato. Você lembra... A hantavirose, né? Então você lembra, e eu sei que você lembra porque você fez inclusive a movimentação e tudo, aí você lembra tudo que nós passamos, Nossa Secretaria Senhora. da Saúde veio para São Sebastião. É muito sério. Hantavirose é muito sério, gente. Hantavirose levou amigos nossos. Nós tivemos, se eu não estiver enganado, 8 óbitos em São Sebastião. Muitos óbitos. Sabe? Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, o lixo que é jogado de qualquer jeito,
O rato, ele vai lá, ele fuça, ele rasga, ele urina em cima, ele urina naquela terra, seca, você passa, o vento vem, você respira aquilo dali. É muito sério, muito sério. E eu quero fazer aqui um apelo para a administração regional, porque na entrevista de terça-feira eu fui informada que os papalixos que foram colocados lá foram retirados. Meu Deus. Que eu até agora não entendi, né? Já que o administrador foi lá, fez toda aquela filmagem, falando que o papalixo que estava lá, colocando papalixo, por que esses papalixos foram retirados? Eu ainda não entendi. Então eu quero fazer um apelo para a administração regional, o novo administrador Ataliba, que eu espero que ele seja diferente do Alan, para que vá lá e resolva o problema daquela comunidade. Porque eles fizeram lá, por conta própria, uma calçada para colocar os containers de cimento, porque fica mais fácil de varrer, né? E aí o que acontece? Na obra, eles quebraram a calçada. E não refizeram. É absurdo. Você entendeu? Então, é uma comunidade, não é só lá, gente, porque o hantavirose, ele não vai acontecer só lá. Ele espalha. Então, vamos ter esse cuidado. Administrador, dá uma olhadinha lá naquela área. Nós não precisamos mais de uma epidemia aqui. Nós já estamos saindo de uma pandemia para ter uma epidemia de hantavirose. É tão preocupante. Nossa UPA não dá conta não, filho. Ajuda nós, né? Gente, até a próxima terça. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por todos que nos acompanharam aqui. Obrigado aos nossos parceiros, nossos amigos. E até terça-feira. Muito obrigado.